No momento em que vi o nome dela no currículo, meu coração parou. Audrey Calavai. O mesmo nome que apareceu dezenas de vezes na tela do celular do meu marido, às 2 da manhã. O mesmo nome em e-mails com assuntos como: já estou com saudades. A noite passada foi incrível. Eu já tinha decorado tudo sobre ela nas minhas investigações noturnas. 26 anos, formada em marketing, influenciadora digital com exatamente 12.437 seguidores, da última vez que conferi. E agora, por alguma piada cósmica, ela estava se candidatando para ser minha assistente executiva. Na agência de publicidade que eu construí do zero. Lembro de estar sentada na minha sala de canto, encarando o currículo dela enquanto girava minha aliança de casamento no dedo. 10 anos de casamento reduzidos a um clichê patético. A empresária de sucesso, com 38 anos, traída pelo marido que se encantou por uma mais nova. Que original, Richard. Tão devastadoramente previsível. Senhora Bennett, posso agendar entrevistas com os melhores candidatos. Minha diretora de RH perguntou da porta, esperando ordens. Deslizei o currículo da Audrey pela mesa, bem devagar. Essa aqui me interessa. Coloque no topo da lista. Mas ela tem a menor experiência de todas. Tenho um pressentimento sobre o potencial dela. Respondi, com a voz firme, apesar do furacão no meu peito. Às vezes, a gente simplesmente sabe. Na manhã da entrevista, troquei de roupa 3 vezes. No fim, escolhi um terno Armani cinza chumbo que nunca tinha usado. Um que Richard nunca tinha visto. Prendi meu cabelo ruivo num coque impecável e fiz a maquiagem com precisão cirúrgica. A mulher no espelho parecia poderosa. Controlada. Inquebrável. Armadura perfeita para o que eu estava prestes a fazer. Audrey chegou 15 minutos antes da hora. Vestida com uma versão fast fashion de roupa de trabalho. Bonita daquele jeito despreocupado que a juventude oferece. Com cabelo loiro mel caindo pelos ombros. E olhos grandes cheios de ambição inocente. Se as circunstâncias fossem outras, talvez eu gostasse dela. A senhora Bennett vai recebê-la agora, anunciou minha recepcionista. Observei pela parede de vidro da minha sala enquanto Audrey endireitava a postura e ensaiava o sorriso. Ela não fazia ideia de quem eu era. E foi isso que me atingiu primeiro. Meu marido claramente nunca mostrou uma foto minha para ela. Nunca contou que Olivia Bennett era dona de uma das agências de publicidade mais respeitadas de Boston. Nunca mencionou que a mulher que ele estava traindo tinha construído um império enquanto ele fingia ser o marido de apoio. Audrey, por favor, entre. Estendi a mão com um sorriso caloroso que me custou tudo. Sou Olivia Bennett. É uma honra conhecê-la. Senhorita Bennett, acompanho sua carreira há anos. A campanha que você fez para a Meridian Tech foi revolucionária. Ela era boa. Segura, sem ser arrogante. Sabia tudo sobre meu trabalho. Animada nos pontos certos. Se eu não soubesse o que sei, talvez a contratasse ali mesmo. Me diga, Audrey, por que acha que está pronta para um cargo com esse nível de responsabilidade? Observei o rosto dela com frieza científica. Eu sei que minha experiência parece limitada no papel. Mas o que me falta em anos, eu compenso com dedicação e visão nova. Tô disposta a trabalhar mais do que qualquer um para provar meu valor. Os olhos dela não desviaram dos meus por um segundo. Assenti, anotando num bloco de couro. E sua disponibilidade? Esse cargo exige flexibilidade. Às vezes noites longas, até fins de semana. Estou totalmente disponível, respondeu rápido. Sem restrições. Me perguntei se Richard sabia que ela estava buscando empregos que consumiriam o tempo dele juntos. Provavelmente não. Conversamos por 40 minutos. Fiz perguntas difíceis. Ela respondeu, muito bem. Ao final da entrevista, eu tinha 2 certezas absolutas. Ela era realmente qualificada para o cargo. E não fazia a menor ideia de que estava dormindo com o marido da possível chefe. Vou ser honesta com você, Audrey. Disse, ao concluir. Temos candidatas com mais experiência. Mas eu valorizo garra e talento bruto. Acho que você pode ser exatamente o que estou procurando. O brilho de esperança no rosto dela foi quase doloroso de ver. Sério? Isso significa muito, vindo de você. Entraremos em contato em breve, prometi, acompanhando-a até a porta. Ao apertar a mão dela, percebi. Era o mesmo perfume que senti nas camisas do Richard. O mesmo cheiro que me manteve acordada à noite. Olhando pro teto. Me perguntando o que eu tinha feito de errado. 3 dias depois, fui eu mesma quem ligou para ela oferecendo o cargo. O grito de felicidade dela ecoou no meu escritório enquanto eu afastava levemente o telefone do ouvido.
Quando você pode começar? Perguntei de imediato. Amanhã. Dava para sentir a empolgação até pela linha. Perfeito. Estou ansiosa para trabalhar bem de perto com você, Audrey. Bem de perto. Ao desligar, abri a gaveta da minha mesa. E encarei o relatório do detetive particular que eu tinha contratado 3 meses atrás. Uma descrição detalhada do caso do meu marido. Com datas, locais e fotografias. Fechei a gaveta devagar. E sorri. A fase 1 estava concluída. Pela primeira vez desde que descobri a traição de Richard, dormi em paz naquela noite. Não porque tinha encontrado alívio, mas porque tinha encontrado propósito. O jogo havia começado. E só eu conhecia as regras. O primeiro dia da Audrey foi uma aula de ironia. Chegou 30 minutos antes do horário. Segurando uma pasta de couro que depois descobri ter sido um presente do próprio Richard. O mesmo Richard que me disse, na noite anterior, que precisava trabalhar até mais tarde. A mesma noite em que ele estava dando um incentivo para a nova funcionária da esposa. O universo tem um senso de humor perverso. Preparei algumas ideias para a conta da Harrington. Ela anunciou animada. Tirando pranchas de apresentação bem elaboradas. Iniciativa impressionante. Respondi, genuinamente surpresa com a dedicação. Vamos revisar isso no almoço. Nosso relacionamento profissional se desenvolveu com uma facilidade quase perturbadora. Audrey era inteligente, dedicada, intuitiva. Qualidades que eu teria cultivado. Em outras circunstâncias. Ficava até tarde sem reclamar. Absorvia feedback como uma esponja. Antecipava o que eu precisava antes mesmo de eu pedir. Se ela não estivesse destruindo meu casamento, teria sido a assistente perfeita. Enquanto isso, em casa, Richard estava cada vez mais distante. As viagens de trabalho aumentaram. As noites fora ficaram mais longas. E os beijos se tornaram mecânicos. Do tipo que se dá num parente distante por obrigação. E a nova assistente, como tá indo? Ele perguntou uma noite. Com interesse demais para parecer casual. A Audrey? Surpreendentemente capaz. Respondi, observando o rosto dele com atenção. Mas às vezes, fico com a impressão de que ela tá escondendo alguma coisa. Recebe umas ligações estranhas, e depois fica tensa. Um leve sinal de preocupação apareceu no rosto dele. Antes de tentar disfarçar. Deve ser nada. Trabalhos de início de carreira são estressantes. Você tem razão. Sorri, saboreando a ironia. Ele não fazia ideia. Talvez eu precise mantê-la até mais tarde essa semana. Temos uma apresentação para Greenwich Financial na sexta. O celular dele vibrou no bolso. Ele olhou discretamente e franziu a testa. Na verdade, tenho um jantar na quinta com os clientes de Chicago. Clientes de Chicago. Repeti. Não existia cliente nenhum em Chicago. No trabalho, comecei a designar projetos para Audrey que exigiam dedicação à noite. Exatamente nos horários em que ela normalmente encontraria Richard. Vi ela mandando mensagens escondida. Remarcando encontros. Inventando desculpas. O desgaste começou a aparecer nos dois. Tá tudo bem, Audrey? Perguntei uma noite. Quando a encontrei chorando no banheiro. Ela enxugou os olhos rapidamente. É só coisa pessoal. Nada com que se preocupar. Sabe, me considero uma boa leitora de caráter, disse, me encostando a pia ao lado dela. E acho que alguém tá se aproveitando de você. Os olhos dela se arregalaram. Como assim? Só uma sensação. Você merece alguém que te coloque em primeiro lugar. Que tenha orgulho de estar ao seu lado, abertamente. Não alguém que te esconda nas sombras. O golpe foi direto. Atingiu o alvo. O lábio inferior dela tremeu. É complicado. Sempre é, respondi suavemente. Mas lembre-se, complicações geralmente só beneficiam dos lados do relacionamento. Deixei ela lá, encarando o próprio reflexo, com a dúvida crescendo no olhar. Exatamente como eu planejei. Nas semanas seguintes, comecei a compartilhar partes da minha vida pessoal. Apenas o suficiente para ela começar a ligar os pontos. Mencionei o nome do Richard casualmente. Deixei uma foto do nosso aniversário bem visível na minha mesa. E, uma vez, sem querer, atendi uma ligação dele no Viva Voz. Com ela dentro da sala. Oi, amor. A voz dele encheu o ambiente. Confirmado o jantar de hoje. Audrey congelou. A cor sumiu do rosto. Claro, querido. 7 horas no Marcel's, seu restaurante favorito. Depois que desliguei, comentei. Ele sempre confirma planos que já estavam marcados há semanas. Homens, né?
Ela forçou um risinho nervoso. O peso psicológico começou a esmagar. As olheiras surgiram. A postura confiante desmoronou. Ela pulava de susto toda vez que o nome do Richard era mencionado. Mas mesmo assim, nenhum dos dois teve coragem de admitir. Nenhum teve dignidade para encerrar a farsa. O golpe final veio no baile beneficente anual da empresa. Eu estava planejando tudo há meses. O palco perfeito para a próxima fase da minha orquestração. Audrey, gostaria que você cuidasse da lista de convidados VIP. Pedi 2 semanas antes do evento. Incluí o nome do meu marido, claro. Ele sempre esquecia de confirmar presença. As mãos dela tremiam ao receber a lista. Seu marido vai comparecer, imagino. O Richard nunca perde esse evento. Foi aqui que a gente se conheceu, na verdade. Sorri calorosamente. 12 anos atrás, ele derramou champanhe no meu vestido. E depois insistiu em me levar para jantar, para se desculpar. Vi a realização se formar nos olhos dela. A confirmação final de que ela estava dormindo com o marido da própria chefe. O homem que ela achava que largaria a esposa por ela. Estava prestes a entrar num evento onde teriam que fingir que nem se conheciam. Na noite do gala, vesti vermelho. Um Valentino de costas nuas que o Richard sempre amou. Audrey, posicionada na entrada com a lista de convidados. Parecia que ia desmaiar quando me viu. Você está deslumbrante, disse a ela, ajustando sua etiqueta de nome. Todos os VIPs já chegaram. Quase, ela sussurrou. Só faltam alguns. Quando Richard chegou, o sangue sumiu do rosto dele. Sua esposa e sua amante. Lado a lado. Uma vestida de poder. A outra de agonia disfarçada. O beijei em público. De propósito. Com força. Observei Audrey por cima do ombro dele. Enquanto ela lutava para manter a compostura. Amor, você já conheceu minha brilhante nova assistente. Afastei-me e gesticulei para Audrey. Ela tem sido absolutamente indispensável nos últimos 2 meses. A expressão de Richard ao apertar a mão dela. Era o retrato de um homem percebendo que havia construído. Sua própria destruição. Prazer em conhecê-la, ele murmurou. Igualmente, Audrey respondeu, sem conseguir encará-lo. Durante toda a noite, mantive os dois no mesmo círculo. Apresentei Audrey a clientes enquanto segurava o braço do Richard. Pedi que ela trouxesse champanhe para nós dois. Incluí ela em conversas sobre a reforma da nossa casa no lago. À meia-noite, os dois estavam à beira do colapso. Presos num pesadelo que eles mesmos criaram. O que nenhum dos dois sabia era que toda essa tortura teatral era só o prólogo. O verdadeiro plano só estava começando. Nada disso foi coincidência. Nada. Antes mesmo da Audrey entrar na minha sala pela primeira vez. A vaga de emprego que ela encontrou tinha sido anunciada exatamente no site que ela mais acessava. A posição foi criada sob medida para as qualificações dela. Nossa conexão não foi destino. Foi arquitetura. 3 meses antes de contratar Audrey. Descobri a traição de Richard da forma mais banal possível. Ele esqueceu o Apple Watch em casa. E as notificações não paravam de piscar enquanto eu limpava a sala. Audrey nunca aprendeu que não se manda mensagem explícita em horário comercial. O erro dela virou minha vantagem. Em vez de confrontar o Richard na hora, entrei em modo pesquisa. Contratei Meredith Parker, ex-agente do FBI. Agora investigadora particular especializada em casos de infidelidade. Fria, metódica, discreta. Meredith documentou o caso com precisão cirúrgica. Fotos dos encontros. Áudios de conversas em locais públicos. Relatórios detalhados. Na terceira reunião, ela comentou. A maioria dos clientes só quer provas suficientes pro divórcio. Você é diferente. Está coletando informações como se fosse para uma operação militar. Sorri. Conhecimento não é só poder, Meredith. É estrutura. Eu não quero só encerrar um casamento. Estou desenhando uma consequência. Ao investigar Audrey, descobri que ela tinha terminado o curso de marketing. Mas ainda não tinha conseguido entrar no mercado. Trabalhava num café para pagar as contas. Mandava dezenas de currículos por semana. Cada vez mais desesperada. Perfeita. Vulnerável. Ambiciosa. Combinação fatal. Tanto pro Richard, quanto para mim. O que Richard também não sabia era que, 6 semanas antes de contratar Audrey, eu já tinha me consultado com Patrícia Abernathy, a advogada de divórcios mais implacável de Boston. Desenvolvemos juntas uma estratégia para proteger minha empresa e meus bens. Massachusetts é um estado de divisão equitativa, ela explicou. Mas com a infidelidade dele documentada. E a empresa sendo anterior ao casamento.
A gente consegue minimizar drasticamente o que ele pode exigir. Patrícia me ajudou a transferir ativos discretamente, organizar os registros de crescimento da empresa e separar, em documentos legais, o que era meu sucesso individual do que era do casal. Enquanto isso, Richard seguia cego, achando que sua vidinha dupla ainda estava intacta. E eu anotava tudo. Cada noite que ele chegava tarde. Cada final de semana de golfe. Cada viagem de negócios. Tudo alinhado com as datas e locais que Meredith documentou os encontros dele com Audrey. Não só para o tribunal, mas para mim mesma. Para construir a narrativa perfeita. Comecei também a me abrir com Trevor Sullivan, meu CO. E amigo de confiança há 15 anos. A única pessoa, além de Meredith e Patrícia, que sabia da verdade. Isso é uma autotortura elaborada ou a vingança mais brilhante que já vi. Ele disse, quando revelei o plano. Você tem certeza que quer levar isso para o ambiente de trabalho? O trabalho é onde eu brilho, respondi. É onde está meu poder. Ele invadiu meu casamento. Eu só estou mudando o campo de batalha para um terreno que me favorece. Trevor virou meu braço direito. Ajudou a reformular o cargo da Audrey para maximizar o tempo dela comigo e reduzir o contato com outros colegas, que podiam, sem querer, contar demais. Criamos projetos que exigiam noites longas, coincidentemente nos mesmos dias em que ela teria encontros com Richard. Trevor também me ajudou a preparar a empresa para eventual explosão quando a verdade viesse à tona. Mas o que eu não contei ao Trevor foi sobre a câmera escondida que instalei no nosso quarto de hóspedes. O mesmo quarto que Richard começou a usar, dizendo que o meu ronco não o deixava dormir. O mesmo quarto onde ele levou Audrey 2 vezes. Enquanto eu estava fora, em conferências. As gravações não eram para o tribunal. Eram para outro tipo de vantagem. E tem mais. Estava documentando uma outra coisa também. O talento real da Audrey. Apesar de tudo, ela tinha instinto criativo. As ideias dela eram inovadoras. A visão dela sobre marketing digital era afiada. Em outra vida, eu teria sido mentora dela, não sua inimiga. Essa constatação me deu a peça final do meu plano. A parte que nem Richard, nem Trevor, conheciam. 2 semanas depois do gala, convidei Audrey para me acompanhar até Nova York, para uma apresentação importante com um cliente. Richard ficou aliviado. Significava que ela estaria longe da atenção do escritório, e ele teria tempo para pensar. O que ele não sabia é que a reserva era para um quarto só, e não 2, forçando Audrey e eu a passarmos 48 horas juntas. Espero que não se incomode em dividir, falei, ao entrarmos na suíte luxuosa no Plaza. O hotel errou na reserva. E está completamente lotado por causa de um congresso. Audrey pareceu aterrorizada, mas assentiu. Claro, sem problemas. Naquela noite, após a apresentação bem-sucedida, pedimos serviço de quarto. Abri um cabernet. A tensão entre nós era espessa. Dava para cortar com faca. Você sabe, né? Audrey sussurrou depois da segunda taça. Lágrimas começavam a se formar nos olhos. Coloquei minha taça na mesa, bem devagar. Saber o quê, Audrey? Sobre o Richard? Sobre nós. A voz dela falhou na última palavra. Fiquei em silêncio. Deixei o momento se estender até que ela mal conseguia respirar. Então, peguei minha bolsa e coloquei o dossiê da Meredith na mesa, entre nós. Eu sabia antes mesmo de você mandar seu currículo. Falei baixinho. Eu sabia onde você morava, onde trabalhava, que horas ia para a academia às terças e quintas. Sabia o valor da sua dívida estudantil e que você manda dinheiro para sua mãe em Ohio todo mês. O rosto dela desmoronou. De confusão, para puro horror. Você planejou isso. Você me contratou sabendo de tudo. Eu não só sabia, Audrey. Eu te escolhi. Criei a vaga para você. Ajustei o salário exatamente para você largar o café e pagar os boletos. Por quê? Ela sussurrou. Por que não simplesmente me demitir? Ou se divorciar dele? Por que esse jogo? Me inclinei para frente. A voz firme como aço. Porque te demitir seria rápido. Me divorciar dele seria esperado. Nenhuma dessas opções ensinaria a lição que eu queria passar. Abri a pasta, mostrando as evidências do relacionamento deles, ao lado das minhas anotações sobre o desempenho profissional dela. A ironia, Audrey, é que você realmente tem talento. Tem o potencial que eu disse enxergar naquela entrevista. E é por isso que a gente está realmente aqui em Nova York. Deslizei um envelope lacrado pela mesa.
Aqui é onde a decisão de verdade acontece. As mãos dela tremiam ao abrir o envelope. Dentro, 2 documentos. Uma carta de demissão. E uma proposta de emprego. Na Apex Creative, nossa maior concorrente em Chicago. Eu não entendo. Ela sussurrou, confusa, com os olhos marejados. É bem simples. Respondi, servindo outra taça de vinho. Opção 1, você assina a demissão. Sai da minha empresa com uma referência decente. E desaparece da minha vida, profissional e pessoal, para sempre. Toquei o segundo documento. Opção 2, é mais interessante. Meu amigo Marcus Taylor, da Apex, me deve um favor. Ele concordou em te contratar por minha recomendação. Cargo real, salário competitivo, a 3.000 milhas de distância de Boston. Longe do Richard. Longe de mim. Os olhos dela se arregalaram conforme processava minhas palavras. Você está me ajudando. Estou te dando uma escolha. Corrigi. Mais do que você me deu. Mas por que me ajudaria a conseguir outro emprego, depois do que eu fiz? Observei ela por um instante. Além da mulher que dormiu com meu marido, vi a profissional ambiciosa, talentosa, manipulada por um homem mestre em enganar. Richard te disse que estava infeliz, não disse? Que a gente estava praticamente separado. Que eu era fria, obcecada pelo trabalho. Que provavelmente estava tendo um caso com o Trevor. O choque no rosto dela confirmou minhas suspeitas. Estou casada com ele há 10 anos, Audrey. Você não foi a primeira. Só a mais nova. Ela cobriu a boca, sufocando um soluço. Houve outras. 3 que eu sei. Dei um gole no vinho, sem pressa. Todas acreditaram que eram especiais. A diferença é que você realmente tem talento. Talento que o Richard vai usar para te fazer sentir importante, enquanto lentamente destrói sua autoestima. Deslizei meu celular pela mesa. Mostrei mensagens enviadas por Richard naquela mesma noite. Sinto sua falta. Mal posso esperar para te ver amanhã. Pensando em sair mais cedo. Ele tá me mandando isso enquanto estamos aqui juntas, expliquei. E nem menciona que você está comigo, claro. Algo mudou na expressão dela. Pela primeira vez, vi raiva de verdade. Vocês mal se falam. E a gente tomou café da manhã juntos hoje. Ele até me ajudou a arrumar a mala para essa viagem. A próxima hora se desenrolou como uma sessão de terapia. Audrey começou a enxergar a teia de mentiras. Como Richard sincronizava as histórias para nos manter separadas. Dizia a ela que eu estava fora quando eu estava em casa. Inventava brigas que nunca aconteceram. Se fazia de vítima de um casamento sem amor. Enquanto bancava o marido exemplar quando conveniente. E agora? O que acontece? Ela perguntou, exausta. Agora você escolhe. Demissão ou recomeço. De qualquer forma, você vai sair da minha empresa. Ela olhou os documentos por um longo tempo. Depois levantou os olhos com uma firmeza que eu não esperava. E o Richard? O que você vai fazer com ele? Sorri levemente. Isso já está em andamento. E não é da sua conta. É sim, ela insistiu, com um brilho de desafio no olhar. Ele me usou para te machucar. Quero saber que ele vai pagar pelo que fez com nós duas. Foi nesse momento que o plano realmente cristalizou. Porque eu não esperava que a raiva da Audrey se transformasse em aliança. Na manhã seguinte, tínhamos um novo acordo. Ela aceitaria o emprego em Chicago. Mas só depois de me ajudar a concluir o acerto de contas com Richard. De volta a Boston, começamos a fase 2. Audrey continuou como minha assistente. Mas agora era uma cúmplice. Voluntária. Determinação nos olhos. Ela começou a passar informações falsas pro Richard sobre minha agenda. Criava oportunidades onde ele achava que não nos encontraríamos. Enquanto isso, eu fazia com que ele descobrisse evidências de que eu estava planejando expandir a agência nacionalmente. Um movimento que aumentaria o valor da empresa. Bem antes do que ele não sabia que seria nosso divórcio. A armadilha era elaborada, mas psicologicamente perfeita. Richard, achando que eu estava distraída com os negócios. E ainda alheia ao caso. Começou a se descuidar. Usou nosso cartão compartilhado para comprar presentes para Audrey. Ficou mais relaxado nas desculpas. Começou a levá-la em restaurantes onde éramos conhecidos. Tudo documentado com precisão por Meredith. O que Richard também não sabia era que eu vinha comprando, pouco a pouco, a parte dele na empresa. Através de uma empresa fantasma que o Trevor me ajudou a montar. Richard assinou os papéis achando que estava adquirindo novos imóveis.
Sua participação de 12% foi reduzida para 3%. Sem que ele percebesse. Tudo legal. Tudo com a assinatura dele. A peça final do quebra-cabeça veio quando Richard sugeriu algo inesperado. Vamos fazer um jantar aqui em casa com a diretoria da empresa. Acho que seria importante para sua transição. Algo que ele raramente propunha. Eu aceitei com entusiasmo. Sabia exatamente o motivo por trás da ideia. Audrey havia contado que ele acreditava que eu anunciaria minha aposentadoria no final do ano. Uma informação que eu pedi que ela deixasse escapar. Durante um dos encontros escondidos deles. Richard, achando que eu estava prestes a deixar a liderança, viu ali uma chance de se posicionar para lucrar ao máximo. Em um divórcio que ele mesmo começaria. Ele até começou a entrar em contato com membros do conselho. Aparentemente para apoiar minha transição. O jantar foi marcado para um sábado à noite, na nossa casa. Passei o dia preparando tudo com uma atenção incomum aos detalhes. Os pratos favoritos do Richard. O vinho que ele mais gostava. E o vestido azul que ele sempre elogiava. A esposa perfeita. Inocente. Desprevenida. Os convidados chegaram às 20 horas. Trevor e sua esposa. Minha CFO e o marido. 2 membros do conselho com seus cônjuges. E, claro, minha dedicada assistente Audrey, que insistiu em ajudar a servir, mesmo sendo fim de semana. Durante os drinks, Richard foi o anfitrião ideal. Simpático, envolvente, encantador. Ninguém suspeitava que ele estava dormindo com a jovem que enchia suas taças de champanhe. Ninguém, exceto Trevor, que observava tudo em silêncio, com olhos que sabiam demais. Depois do jantar, como planejado, Richard ergueu sua taça. Queria propor um brinde à minha esposa brilhante, anunciou, sorrindo para mim com adoração ensaiada, que construiu uma empresa extraordinária com visão e determinação. Todos levantaram as taças. E que merece o melhor, agora que se prepara para um novo capítulo. Era minha deixa. Me levantei. Toquei o braço dele com carinho. Obrigada, querido. Você tem razão. Tenho, sim, planejado uma grande mudança. Sorri para os nossos convidados. Mas antes de dividir essa novidade, acho que a gente pode curtir uma pequena apresentação. Trevor apagou as luzes. E a tela de projeção desceu do teto da sala de jantar. Uma instalação que Richard havia questionado meses atrás. Eu chamo isso de vidas paralelas. Declarei com serenidade, clicando no controle remoto. A tela se iluminou com uma imagem dividida. De um lado, Richard me beijando na varanda de casa com uma pasta na mão. Do outro, 20 minutos depois, o registro dele fazendo check-in no Harbor Hotel com Audrey. Richard congelou, a taça de champanhe suspensa no ar. Sincronia fascinante, não acha? Comentei, avançando para o próximo slide. À esquerda, Richard comigo no jantar de aniversário de casamento. À direita, ele com Audrey em Providence, na noite seguinte. A sala ficou em silêncio absoluto. Olivia? Richard finalmente conseguiu balbuciar. O que é isso? Isso, respondi com firmeza. É o motivo pelo qual decidi não me aposentar. Em vez disso, estabeleci um novo plano de sucessão para a agência. Assenti para Trevor, que começou a distribuir pastas aos convidados. Dentro, vocês encontrarão o anúncio formal da nova estrutura de liderança. Assumo o controle total de todas as operações. E estou comprando todas as participações minoritárias, incluindo os 3% restantes do meu marido. O rosto de Richard se contorceu em confusão. 3%? Eu tenho 12% da empresa. Tinha, corrigi. As transações estão detalhadas na página 4. Todas com sua assinatura. Enquanto ele folheava freneticamente os documentos, continuei me dirigindo aos presentes. Também encontrarão meu anúncio de separação formal, acompanhado da garantia de que essa questão pessoal não afetará nossas operações ou nossos clientes. Virei-me para Audrey, que estava imóvel junto à mesa de apoio. Audrey, gostaria de compartilhar sua notícia também. Todos os olhares se voltaram para ela. Mesmo tensa, sua voz saiu firme. Aceitei uma posição sênior de criação na PEX, em Chicago. A carta de recomendação da Sra. Bennett está incluída nos materiais de vocês, explicando as circunstâncias incomuns da minha saída. Richard olhou de mim para ela, em puro horror. Compreendendo, enfim, que esposa e amante haviam formado uma aliança. Há quanto tempo você sabe? Ele sussurrou. Tempo suficiente para garantir que você vai sair desse casamento com exatamente o que merece. Respondi. A Mercedes é sua. O resto,
Fica comigo. Enquanto todos permaneciam em choque, ergui minha taça. Um brinde aos recomeços. O depois veio com uma dignidade surpreendente. Pelo menos em público. Richard se mudou naquela mesma noite, levando apenas seus pertences e as chaves do carro, que eu havia jogado aos seus pés. Nosso divórcio foi finalizado em tempo recorde. Ele não contestou nada. Sabia que, se me desafiasse, mais verdades viriam à tona. Audrey foi para Chicago 2 semanas depois. Antes de partir, me entregou um envelope lacrado. O que é isso? Perguntei. Tudo o que ele já me disse sobre você, respondeu calma. As mentiras. As histórias. As promessas. Ela me encarou, olhar firme, claro, inabalável. Achei que você deveria saber exatamente o que está deixando para trás. Nunca abri o envelope. Alguns conhecimentos não têm propósito além da dor. E eu estava farta de deixar Richard escolher o que ainda poderia me ferir. A empresa prosperou nos meses seguintes. Sim, houve escândalo. Sussurros em círculos da indústria. Mas eu enfrentei de frente. Dei uma entrevista sincera à The Week. Sobre traição, liderança e integridade. E ao invés de enfraquecer nossa marca, fortaleceu. Agora não éramos apenas conhecidos pela criatividade. Éramos conhecidos pela clareza ética. Os clientes gostaram disso. Gostaram de saber exatamente onde estávamos. Trevor assumiu as responsabilidades que Richard havia negligenciado. E aos poucos, o que era uma relação profissional virou algo mais. Não romance. Mas algo tão valioso quanto. Confiança. Mútua. Inquebrável. 6 meses depois daquele jantar, Trevor comentou tomando café comigo. A maioria das pessoas teria só demitido ela. E se divorciado dele. A maioria reage. Respondi. Eu respondi. Há uma diferença. Ele riu, balançando a cabeça. Continuar trabalhando com a amante do seu marido por 2 meses enquanto planejava tudo. Isso é estratégia de outro nível. Sorri. Construí essa empresa enxergando potencial onde outros veem problema. Audrey não era o problema. Era só colateral do padrão do Richard. E quando percebi isso, ela deixou de ser um risco. Virou um ativo. Audrey se deu bem na Apex. Desenvolvemos uma relação estranha. Distante, mas respeitosa. Profissional. Benéfica para ambas. Forjada no fogo. Ela me mandava campanhas pedindo feedback. Eu a conectava com gente da indústria. Nunca mencionamos Richard. E esse silêncio não era negação. Era disciplina. E Richard foi morar na Filadélfia. Com uma representante de vendas farmacêutica que conheceu num congresso. Amigos em comum dizem que ele conta uma versão bem editada da nossa história. Na versão dele, ele é a vítima. O marido incompreendido de uma mulher fria e calculista. Sabe o que é engraçado? Eu não me importo. A história dele não interfere na minha realidade. Na semana passada, recebi um prêmio por conquistas na indústria, em Nova York. Ao subir no palco, a luz me aquecendo o rosto. Olhei para uma sala cheia de colegas, concorrentes e olhos curiosos. E pensei na estrada que me trouxe até ali. Não foi só crescimento de negócios. Foi resiliência. Clareza. Disse ao público. Sucesso não é só construir algo valioso. É saber o valor disso. E estar disposta a proteger. Às vezes, o maior teste de liderança não é o que você constrói, mas o que você se recusa a deixar destruir. Mais tarde, na recepção, uma jovem se aproximou de mim. Nervosa. Esperançosa. Apertando um portfólio como se fosse armadura. Senhora Bennett, disse ofegante. Acompanho sua carreira há anos. Sua história é inspiradora. Sorri. Qual parte? Perguntei, genuinamente curiosa. Como você se reconstruiu depois da traição? A maioria teria desmoronado. Mas você transformou em poder. Pensei nas palavras dela. Em tudo que precisei suportar para chegar até ali. Nos riscos calculados. Na paciência. Nas noites em que o silêncio me moldou. Na raiva que virou clareza. Então, falei a verdade. O segredo é saber quando alguém te subestima. E deixar. Até o momento exato. Em que essa subestimação se torna a ruína deles. Hoje, não penso mais em Richard. Não há ódio. Nem raiva. O que existe entre nós agora é só uma satisfação silenciosa. Porque quando ele testou meus limites, achou que estava cutucando emoções. Amor, lealdade, memórias. Mas o meu limite
Sempre foi a dignidade. E eu não apenas a defendi. Eu a defini. Nos meus próprios termos. Às vezes, à noite. Ainda me pergunto. E se eu tivesse confrontado ele logo no começo? Lágrimas, gritos, discussões no meio da sala. Mas, essa teria sido a história dele. E se tem algo que aprendi, é isso. Quando alguém tenta te encaixar no roteiro deles, lembre-se, você ainda é a autora da sua própria história. E às vezes, a reviravolta mais satisfatória é justamente aquela que eles nunca viram chegando.